Neste vídeo impactante, o pastor Joan Ribe Pagliarin revela mistérios profundos sobre a expressão "a menina dos olhos de Deus", baseado em Zacarias 2:8, enquanto somos transportados visualmente para a deslumbrante cidade de Mutra, em Omã. Imagine descobrir o significado de ser a menina dos olhos de Deus enquanto contemplamos as águas cristalinas do Golfo de Omã e as majestosas montanhas que abraçam a cidade. Você já se perguntou como se tornar intocável aos olhos do Criador? Prepare-se para uma jornada espiritual única, onde as antigas ruas do Souk de Mutra e a imponente corniche servirão de pano de fundo para esta mensagem transformadora. Vamos descobrir juntos como aumentar nossa intimidade com Deus e garantir sua proteção especial, tudo isso enquanto nos maravilhamos com a beleza exótica de Omã. Não perca esta oportunidade de elevar sua fé, com ensinamentos profundos e visuais de tirar o fôlego. Esta mensagem pode mudar sua vida para sempre. Mas antes, deixe nos comentários seu pedido de oração para que possamos interceder por você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para abençoar outras vidas. Vou pedir a você que, por favor, abra a Bíblia Sagrada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, parte B. O que é parte B, pastor Joan Ribe? Parte B é a parte final do versículo. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito o seguinte: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém? Vou ler de novo. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Você quer tomar posse desta palavra? Então eu vou ler e você repete em seguida. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do olho de Deus. Amém? Você crê? Crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que já foi dada na sede nacional. A melhor salva de palmas. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Isso, vai dando glória e vai aplaudindo. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, glorifique a Deus também. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Cada pessoa que está dirigindo por esse país e ouvindo pela rádio, dê glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil. Isso, dê glória, glória e aplaude o Senhor. Pai querido, Deus bendito, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando, te exaltando. Deus da glória, Deus todo-poderoso, recebe este louvor. Recebe o louvor que este povo brasileiro está levantando até o céu. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrama sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua palavra. Este povo quer ouvir a tua voz. Ninguém quer ouvir o homem, mesmo porque o homem não tem nada a dizer. Ninguém quer ver o homem. Meu Deus, o homem não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Então vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro e envia a tua palavra. Faz a tua palavra correr agora livremente. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus.
desde os tempos do Antigo Testamento e até o início do Novo, nós encontramos várias pessoas que, num determinado momento, acharam graça diante dos olhos de Deus. Há vários casos, começando por Noé. Veja comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, onde está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois nós temos o caso de Abraão, um homem entre milhões, mas um dia também aquele homem achou graça diante dos olhos de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1, está escrito: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor. Abraão disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Deus, naquele momento, estava confirmando que Abraão tinha achado graça diante dos seus olhos. Há muitos outros casos. Moisés achou graça diante dos olhos do Senhor. Gideão, por exemplo, no livro de Juízes, nós encontramos um homem ali oprimido, acovardado, encontrando graça diante dos olhos de Deus. Livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 17, nós lemos que Gideão disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Davi achou graça diante dos olhos do Senhor, entre todos os seus irmãos. Daniel, entre todos os cativos que estavam na Babilônia, achou graça diante dos olhos do Senhor. E você vai encontrar muitos outros homens no Antigo Testamento, como por exemplo Samuel, como Isaías. Todos estes homens acharam graça diante dos olhos de Deus. E no Novo Testamento a gente vê uma mulher, não um homem, mas uma mulher achando graça diante dos olhos do Senhor, que foi a Virgem Maria. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 28, nós lemos o seguinte: E entrando o anjo onde Maria estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa mulher achou graça diante dos olhos do Senhor. O anjo, inclusive, a chamou de agraciada. No versículo 30 nós lemos que o anjo disse a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esses casos que vêm desde Noé até Maria no Novo Testamento mostram pessoas achando o favor de Deus, achando graça diante dos olhos de Deus. Não há uma explicação por que estes e estas conseguiram achar graça diante dos olhos do Senhor. Não há uma explicação que favoreça isso. Por mais justo que um homem seja ou que uma mulher seja, todos nós somos falíveis, humanos e pecadores, e diante da santidade de Deus, nós não poderíamos chegar sequer diante dos seus olhos. Mas essas pessoas foram favorecidas. E toda vez que você encontrar a palavra graça,
como aqui está sendo usada, achou graça diante do Senhor, achou graça diante dos olhos de Deus, significa achou favor. E a graça é mais do que um favor que alguém faz, porque pode ser que alguém faça um favor para outra pessoa porque ela é legal. Um filho é bom, então o pai dá um bom presente para aquele filho. Isso é um favor, mas não é uma graça. Porque a graça, ela vai além do favor. A graça justamente mostra que aquilo foi dado sem a pessoa merecer. Então todos esses casos que eu citei para vocês são apenas alguns, indo de Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Josué, Isaías, Samuel, Davi, Daniel, todos estes encontraram graça diante dos olhos do Senhor. Isto nos mostra o seguinte, duas coisas. Primeiro, que Deus realmente tem olhos. Que essa não é uma linguagem figurada ou ilustrativa. Que Deus é uma pessoa e que Deus tem olhos e Ele enxerga e vê tudo. Deus deve enxergar alguma coisa que nós não enxergamos. A Bíblia até diz que Deus não olha a aparência, mas Deus olha o coração. Quem sabe se Deus, olhando o coração destas poucas pessoas que acharam graça diante dos seus olhos, quem sabe se Deus não viu ali um coração perfeito. Não o ser humano perfeito, mas o coração perfeito. Porque Deus tem olhos e Ele vê até aquilo que a gente não enxerga. Livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Vamos ler o versículo 12. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Então, Deus olha a terra, vê todas as coisas, continuamente Ele está contemplando, Ele vê, desde o primeiro até o último dia do ano, desde o princípio até o fim. Então Deus vê, Deus tem olhos. Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13, diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Deus tem olhos e Ele vê todos os moradores da terra. De lá do alto, de lá do céu, Ele vê todos os filhos dos homens. Da sua morada, Ele contempla todos os moradores da terra. Atenção, todos os moradores, ninguém fica de fora. E no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quer dizer que o nosso Deus tem olhos que enxergam, olhos que veem, e que vêm de grande distância, e de cujos olhos ninguém e nada escapa. E Ele contempla todos os moradores da terra, sejam eles bons ou maus. Muita gente havia na geração de Noé, mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Quer dizer que Deus, contemplando de lá das alturas, vendo todos os moradores da terra, Ele chegou à conclusão que tinha que mandar o dilúvio. Mas Noé achou graça diante dos seus olhos. Abraão estava na Babilônia e tinha tantos babilônios ali, tanta gente, mas Deus contemplou da sua alta morada e somente Abraão achou graça diante dos seus olhos. Tinha tanta gente no Egito, mas só Moisés achou graça diante dos olhos do Senhor. E assim você vai vendo que cada pessoa achou graça diante dos olhos de Deus, e não é porque a pessoa era virtuosa ou merecia,
Porque a gente vê que Gideão estava acovardado. A gente vê que Isaías, que também achou graça diante dos olhos do Senhor, quando ele viu a glória de Deus, ele ficou apavorado, dizendo: eu sou um homem pecador. Então, não quer dizer que essas pessoas, essas poucas pessoas do Antigo Testamento, e terminando a lista com Maria, no início do Novo Testamento, não quer dizer que essas pessoas eram perfeitas e não tinham pecado. Mas elas tinham alguma qualidade no coração, creio eu, que fazia com que elas achassem graça diante dos olhos de Deus. Mas bem pouquíssimos conseguiram esse favor. E se é graça, é porque não mereciam. Mesmo Maria, você pode se assustar com o que você está ouvindo, mas se Maria é agraciada, e o anjo repete isso para ela 2 vezes, se ela recebeu graça, ela também recebeu um favor que não merecia. Deus estava ali escolhendo, desde Noé até Maria, poucas pessoas. Por alguma razão que só Deus sabe, e eu creio que é o coração humano, aquelas pessoas encontraram graça, isto é, favor imerecido diante de Deus, encontraram o favor sem merecer, porque Deus viu nessas pessoas um coração perfeito, um coração possível de ser trabalhado, um coração capaz de ouvir e obedecer, como Noé. Noé, ele achou graça diante de Deus, mas Noé parou para ouvir a voz que falava com ele. E Noé, ouvindo a voz que falava com ele, teve um coração cheio de fé para crer e começar a construir uma arca enorme, gigantesca, em dimensões inéditas, num lugar que nem tinha mar e nem tinha rio. Então, o que foi que Deus viu em Noé? Uma pessoa pronta para obedecer. Uma pessoa pronta para se colocar a serviço de Deus, para ser útil para Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Você sabe que Abraão não era perfeito, mas Deus viu no coração de Abraão um coração capaz de ser trabalhado. Uma pessoa que pode obedecer. Uma pessoa que pode servir a Deus. Foi isso. Mas pouquíssimos encontraram graça diante dos olhos do Senhor. Então nós vemos que Deus, primeiro, tem olhos, e segundo, já no Antigo Testamento, pessoas estavam recebendo o favor de Deus sem merecerem. E a graça é o princípio de toda a salvação de Deus. Mas no Antigo Testamento e até o princípio do Novo, com Maria, pouquíssimas pessoas encontravam graça diante dos olhos de Deus. Porque não era todo o coração que estava disposto a obedecer, como Maria falou: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eram poucos os corações dispostos a isso. Eram poucas as pessoas que queriam ser úteis para Deus. Estas que eu mencionei para você, todas elas foram pessoas que tinham um coração que podia ser trabalhado. Pessoas que tinham um coração perfeito, não uma vida perfeita. Porque se elas tivessem uma vida perfeita, desde Noé até Maria, se essas pessoas fossem perfeitas, elas não precisariam da graça, seria a justiça. Elas iriam receber a presença de Deus e a escolha de Deus por merecimento, mas não seria graça. Graça é justamente não merecer. Então a gente já vislumbra que no Antigo Testamento pessoas estavam sendo escolhidas não porque mereciam, mas porque tinham sido agraciadas e encontrado graça diante de Deus. Eu quero que você veja comigo aqui no livro de Salmos também, voltando para o Salmo de número 33, que os olhos de Deus costumam repousar em um tipo de pessoa. Olha só. Deus vê todos os moradores da terra, bons e maus. Ele vê tudo, nada lhe escapa. Mas sobre quem repousa o olhar de Deus?
Por que alguém encontra graça diante de Deus? Vamos ver aqui, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Ora, Deus vê todo mundo na terra, mas os seus olhos repousam sobre aqueles que o temem e sobre aqueles que esperam nele. Eu quero que você se alegre aqui, como disse o salmista, se alegre no seu coração, porque Deus, que vê tudo, Ele tem contemplado a tua vida. Ele tem visto tudo que tem acontecido com você. Deus tem contemplado as tuas lutas, os teus problemas, às vezes que você perdeu a cabeça, às vezes que você enfiou o pé pela mão, porque eu sei que você não é perfeito, mas Deus contemplou uma coisa em você, que Ele se apaixonou. Deus amou o que Ele viu em você. Ele viu um coração temente, pronto para obedecer, pronto para ser abençoado. Ele viu em você um coração pronto para operar a misericórdia do Altíssimo. Alguém que espera em Deus o tempo todo. Por isso você não está só. Ainda que você tenha pensado várias e várias vezes que Deus se esqueceu de você, e que Ele não viu o teu sofrimento, nem a tua luta, nem a tua dor. Na verdade, Deus já estava vendo há muito tempo. E eu te garanto aqui, em nome de Jesus, você achou graça diante dos olhos de Deus. Deus tem contemplado a tua vida e Deus está apaixonado por você. Deus te trouxe aqui por causa disso, para ministrar essa palavra. Mas você veja, houve uma mudança desde o tempo de Noé a Maria e de Maria para cá. Houve uma mudança na maneira de Deus ver cada pessoa. Por isso que eu te digo que você encontrou graça diante dos olhos de Deus. Quando nós lemos o profeta Zacarias no capítulo 2, no versículo 8, na parte B, nós vimos que Deus tem olho e que quem tocar em você, toca na menina do olho de Deus. E no versículo 10 a gente lê: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então olha só, igreja. Há uma profecia aí de que o próprio Deus iria habitar no meio do seu povo. Se algumas pessoas no Antigo Testamento encontravam graça diante de Deus, e se Ele vem morar no meio do seu povo, vai haver uma mudança na maneira de Deus enxergar o ser humano. E foi no dia em que Deus veio morar no meio do seu povo que essa mudança começou a acontecer. Eu quero que você veja comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Deus veio morar no meio do seu povo, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 2, versículo 10. E toda a graça agora, todo o favor está habitando nele. Vimos a sua graça. Ele cheio de graça e de verdade. Toda a graça de Deus habitando nele mesmo, que agora usa um corpo igual ao nosso e transporta esta graça. Toda a graça está dentro do Verbo, dentro de Jesus. Mas só Ele tinha essa graça desta maneira. Quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós, quando o Verbo se ofereceu em sacrifício por nós na cruz do Calvário,
aquela graça que estava só nele, toda a graça que habitava nele, foi distribuída para todos os que querem. Por isso veja comigo aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, no versículo 23. Olha só a graça que se manifestou. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Jesus morreu, nós que somos pecadores, e todos pecaram, fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Quando ele morreu na cruz, a sua graça se tornou acessível e disponível para todos os pecadores, porque graça é um favor que alguém não merece. Os pecadores agora que estão destituídos da glória de Deus, estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí quando ele morreu na cruz e o seu corpo foi tirado e colocado no sepulcro, 3 dias depois ele ressuscitou. Ao reviver, ao ressuscitar, aquela graça do Senhor Jesus, que já estava disponível para qualquer pecador e pecadora, porque antes no Antigo Testamento era para poucos privilegiados, quando Jesus ressuscitou, esta graça então pôde ser conferida para todos. E eu quero que você veja na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, quando Ele ressuscitou, aquela graça de salvação também passou para nós, e todos os que estavam mortos em ofensas, é como se tivessem ressuscitado com Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas depois que Jesus Cristo permitiu que cada pessoa tivesse a mesma graça que Ele tem após ressuscitado, como se cada um de nós ressuscitasse com Ele, depois que Ele subiu ao céu e foi entronizado, depois que Ele recebeu todo o poder e se assentou à direita do Todo-Poderoso, Ele recebeu aquela autoridade espiritual para mandar o Espírito Santo para a terra. E quando Ele mandou o Espírito Santo para a terra, e aí o Consolador passou a viver neste mundo desde então, aquela graça agora se tornou transbordante para todos os que são de Cristo. A mesma graça celestial. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Está escrito assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quer dizer que Jesus veio cheio de graça, mas Ele era a plenitude da graça. Morreu na cruz e nos justificou pela sua graça, tornando aquela graça disponível a quem quisesse. A pessoa que recebe Jesus Cristo como Salvador, que crê no seu sacrifício na cruz, esta pessoa que não merece esse favor, ela passa a possuir, se quiser, a graça que estava em Cristo e que foi passada para qualquer pessoa que o recebe como Salvador. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou pela graça de Deus. Ressuscitado, Ele permitiu que todas as pessoas que nele creem e vivem com Ele, também passassem a viver eternamente, como se tivessem ressuscitado com Ele. E quando Ele subiu aos céus, recebeu todo o poder,
e mandou o Espírito Santo à terra, a partir de então, todos os que são de Cristo passam a ter abundante graça. Olha a frase, e em todos eles havia abundante graça. Não era para um ou outro, todos passam a ter a graça de Deus. Então escute, se alguém, para encontrar graça diante dos olhos de Deus, no Antigo Testamento e até Maria, tinha que ser um privilegiado, tinha que ser um entre milhões, a partir do momento que Cristo veio e fez toda essa obra que você viu, aquela graça que antigamente era privilégio de pouquíssimos, passou a ser uma graça disponível para todos. Todos, inclusive que não merecem, porque se merecesse não seria graça. A graça só pode ser dada para quem não merece. Então em todos eles havia abundante graça, em todos. Agora não é para um ou outro, escute bem, não é para um escolhido, não é para alguém especial. A graça de Deus através de Jesus Cristo se tornou acessível para qualquer pessoa, inclusive para o pior pecador, para a pior pecadora. Não se trata mais de alguém falar, eu tenho que ser bonzinho e perfeito para merecer a graça de Deus. Não, você não vai merecer nunca a graça de Deus, porque é justamente isso, é algo que você não merece, mas que agora, justamente por você não merecer, ela pode ser sua, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da sua ressurreição gloriosa e através do poder do seu Espírito Santo. Agora você tem graça diante dos olhos de Deus. Mas o que adianta eu ter graça diante dos olhos de Deus, se eu ficar somente diante dos olhos de Deus? Porque me ver, Deus já me vê. Que me adianta tão somente receber favores imerecidos de Deus que me contempla? Eu não quero ficar diante dos olhos de Deus. E esse é o ponto principal da obra de Jesus Cristo. Você, como agraciado, como agraciada, você não fica mais achando graça diante dos olhos do Senhor. Você, ao receber Cristo e tudo que Ele fez para que você tenha essa graça, se você receber tudo isso de graça, crendo pela fé, você é transportado de diante dos olhos de Deus para dentro dos olhos de Deus. Aí você passa a ser a menina do olho de Deus. Você passa a fazer parte do olho de Deus. Você não é mais alguém que está diante dos olhos dele, mas você passa a ser a menina do olho de Deus. Isso é glorioso. Você sabe que parte é essa, a menina, não é? A menina do olho de Deus? É a parte principal do olho. Olha só. Todo olho tem essa parte branca, né, o globo ocular. Aí tem a íris, não importa se o teu olho é verde, castanho, ou preto, ou azul, tem a íris. E dentro da íris tem a pupila. A pupila é o principal do olho. A menina do olho é a pupila. Essa pupila é que vê todas as coisas, é que enxerga, é que transmite informações para o cérebro, e por isso que o olho está tão perto do cérebro. Olha só, por que o nosso olho não está na barriga ou no dedão do pé? E pode olhar todas as criaturas que Deus fez, o olho está sempre perto do cérebro. Se você é a menina do olho de Deus, se você faz parte do olho do próprio Deus, você está próximo da mente de Deus, do cérebro de Deus. Tudo que Deus pensa, você está ligado, você está próximo. E é através de você que Deus está vendo as coisas agora. E o teu olho não pode ser maligno, o teu olho tem que ser gracioso. Porque se o teu olho for maligno, o teu olho será trevas. E como trevas, você não pode ser a menina do olho de Deus, não pode ser a pupila. O teu olho tem que ser luz, o teu olho tem que ser luminoso, o teu olho tem que ser bom. Porque agora você é a pupila do olho de Deus. Você não está mais diante dele, agora você faz parte do olho de Deus. Veja o seguinte, pega o teu dedo agora assim, ó, e vai levando na direção da pupila, vai levando.
Vai levando. Vai levando. Vai, faz esse teste aí. Quero ver se você fica sem piscar. Vai. Se alguém conseguir enfiar o dedo no olho, na pupila, e não piscar, vem aqui na frente, que nós vamos dar R$100. Aí eu quero enfiar o dedo no olho. Se você ficar sem piscar, colocando o dedo no olho, na pupila, então eu vou dar R$100 para você. Porque é impossível alguém tocar na pupila do olho sem que o olho se feche. Por isso que Deus e a sua palavra estão declarando agora para você. Qualquer que te tocar, vai tocar na menina do olho de Deus. E o olho de Deus não vai permitir que a tua vida seja tocada. Por isso o diabo não adianta nem apontar para o teu olho. Não adianta um inimigo tentar te atingir, porque você é a menina do olho do Deus Todo-Poderoso. Deus vai te proteger. Deus não permitirá que você seja tocado por ninguém. A partir do momento que você achou graça, eu digo que todos aqui acharam graça. No mundo todo, por causa de Cristo, todos agora encontram, acham graça diante do olho de Deus, dos olhos do Senhor. Mas a questão não é achar a graça. A questão é se tornar a menina do olho de Deus. E você só se torna a menina do olho de Deus desta maneira, de fazer parte do próprio Deus, se Jesus fizer parte da tua vida. Você tem que olhar para Deus e entender que você precisa dele, de Jesus. Que você não pode ter Deus se não tiver Jesus. Quero que você leia comigo isto no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Vamos ler o versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero olhar para Deus, Ele é o único que salva. Mas eu só posso olhar para Deus e ver Deus se eu primeiro olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. A graça que eu preciso que me transfira de diante dos olhos de Deus para me colocar na pupila do olho de Deus, só Jesus é capaz de consumar isso. Por isso que ele afirmou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele falou para Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Então, olhando para Jesus, eu também tenho olhos, você tem olhos. E eu quero passar para o olho de Deus, eu quero ser a menina do olho de Deus. Mas antes eu preciso olhar para Jesus, porque é Ele que faz esse transporte. Ele faz com que você e Deus se tornem uma só pessoa. Realmente você vai fazer parte do olho do Senhor, da menina dos olhos de Deus. Quando você tem Cristo, obedece a sua palavra, Ele disse: quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Então a pessoa passa a ser uma com Deus, mas ela precisou antes de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Chegou a hora de você mudar de posição, de sair de diante dos olhos de Deus, para fazer parte do próprio olho de Deus. Chegou a hora de você ser transportado de diante dos olhos de Deus, porque hoje todo mundo na terra, inclusive o pior ser humano, a pior pessoa, a mais desprezível, a mais pecadora, todos encontraram graça diante dos olhos de Deus. Mas não adianta só isso. A pessoa tem que sair agora de diante dos olhos de Deus e entrar na menina do olho de Deus. Ela tem que ser transportada
para Jesus. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Só Jesus pode te levar até o trono de Deus. Só Ele pode fazer esse transporte. Só Ele pode fazer você e Deus se tornarem uma só pessoa. Somente Ele pode fazer você se tornar a menina do olho de Deus. Qualquer que vos tocar, toca na menina do olho de Deus. É por isso que eu tenho tanta segurança com relação à minha vida, em todos os sentidos. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo do dia de hoje, muito menos do dia de amanhã. Nada me apavora, nada me preocupa, nada tira a minha paz, nada consegue abalar a minha fé. Pode vir a luta que vier, e eu garanto para você que eu já passei grandes lutas. Mas eu estou seguro nessa posição que eu estou. Eu sei que eu sou a menina do olho de Deus. E eu sei que eu não posso ser tocado. Apesar de toda a fúria do inferno, eu estou tranquilo, porque eu não posso ser tocado. Quem é capaz de tocar, de enfiar o dedo no olho de Deus? É impossível. Se você se tornar a menina do olho de Deus, você vai estar na mais completa proteção de toda a tua vida. E você vai começar a enxergar as coisas pela mente de Deus. Por isso que o olho está perto do cérebro. Você vai ter o comando da mente de Deus. Você é a pupila do olho de Deus, mas o comando vem do cérebro. Porque o meu olho, ele olha para onde o cérebro manda. Se eu quiser olhar para cima, o cérebro já deu a ordem. Se eu quiser olhar para baixo, o cérebro já mandou. A pupila está vendo, mas quem está comandando é o cérebro. Deus vai ser o teu cérebro agora. Deus vai te guiar. Deus vai te orientar. Você vai ver as coisas e imediatamente elas estarão também na mente de Deus. Eu, quando chamo as pessoas na frente e olho para elas, Deus está vendo essas pessoas através de mim também. Quando você é a pupila do olho de Deus, Deus enxerga através de você. Você gostaria tanto que teus familiares fossem salvos. É só você ficar olhando como eles estão. E você vai estar passando o tempo todo essa cena para a mente de Deus. Você vai estar vendo as coisas e Deus vai receber aquilo que você vê. Deus vai acompanhar a tua visão e ampliar a tua visão. E você vai estar na mais completa e perfeita proteção que alguém pode ter neste mundo. Nunca mais você vai ter medo de nada. Nunca mais você vai se atormentar. Mas você tem que primeiro olhar para o Senhor, porque só Ele salva. E você só pode olhar para Deus se for através de Jesus, o autor e consumador da fé. Em outras palavras, você tem que receber Jesus como teu único Salvador, porque Ele é a graça de Deus. Toda graça habita nele. Todo favor habita nele. Quando você recebe Jesus, você recebe toda a graça de Deus. Você possui toda a graça de Deus. Você possui todos os favores de Deus. Aí desde a obra na cruz, a ressurreição e a sua glorificação passam a ser a obra perfeita da graça de Deus na tua vida, a graça completa. Você se torna a menina do olho de Deus. Sem Jesus, você vai continuar tendo graça diante dos olhos de Deus e quando morrer irá para o inferno. Sem Jesus,
será realmente lamentável. Uma pessoa que tinha graça diante dos olhos de Deus, porque toda a humanidade agora tem graça diante dos olhos de Deus. E a pessoa com tanta graça diante dos olhos de Deus, acabou indo para o inferno. Porque não foi transportada para a menina do olho de Deus. Não faz parte de Deus. Não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você quer fazer parte de Deus, Deus tem que fazer parte de você. E Deus só faz parte de você se você entregar tua vida para Jesus. Se você receber Jesus como Salvador. Ele tem algo tremendo para operar ainda na tua vida. Tem coisas grandiosas para fazer com você. Mas você tem que falar, eu quero. Eu quero receber Jesus na minha vida e toda a sua graça. Tudo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Tudo que Ele garante por mim pela sua ressurreição. E tudo que Ele pode fazer por mim porque recebeu todo o poder no céu e na terra. E pelo seu Espírito Santo que Ele pode fazer habitar em mim. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Por isso, olhe para mim agora, toda a igreja. Você tem a graça de Deus. Você achou graça diante dos olhos de Deus. Mas chegou a hora de você sair de diante dos olhos de Deus e entrar no olho de Deus. Entrar no cuidado do Senhor. Se tornar uma só pessoa com Deus. Pastor João Ribe, eu quero isso. O que eu tenho que fazer? É fácil. É só você agora, pela fé, crendo que esta graça é um favor que você não merece. Por isso que você não vai ficar lembrando agora dos teus pecados, das tuas culpas, dos teus erros, ficar com vergonha, se sentir a pessoa pior do mundo. Nada disso. Você tem a graça de Deus. Você achou graça diante dos olhos de Deus. Deus, quando olha para você agora e para qualquer pessoa da terra, Deus vê a graça de Jesus disponível para esta pessoa. E ela está disponível para você. Sem a graça de Deus, antigamente, Deus olhava para a maior parte das pessoas e dizia, perda de tempo, não merecem viver, devem perecer. Se não fosse a graça de Jesus Cristo, Deus continuaria vendo a humanidade desta maneira. Mas agora Deus, quando olha para qualquer pessoa moradora deste planeta, Deus vê primeiro a graça de Jesus Cristo. E imediatamente a pessoa achou graça diante dos seus olhos. Deus, que deveria estar irado com aquela pessoa, Deus sorri benevolentemente para o pecador, para a pecadora. Aí o ser humano que já achou graça diante de Deus, ele só precisa dizer, eu quero toda a graça de Deus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ter Deus na minha vida, por isso eu entrego a minha vida para o Senhor. Olhe para mim agora. Cada pessoa, se você quer ser a menina do olho de Deus, intocável, se você quer estar tão próximo da mente de Deus, de ver as coisas com a visão de Deus, e de poder passar para Deus tudo o que você vê, só de olhar a mente de Deus já irá receber. Se você quer ser este portador, esta portadora do Espírito de Deus. Se você quer ser a pupila do olho de Deus, a menina intocável do olho de Deus, então você entregue tua vida para Jesus agora, só isso. Cada pessoa que está aqui, que deseja receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, cada pessoa que quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh, glória. Fácil, não? É assim mesmo. Assim, pastor. Fácil desse jeito. Por isso que é graça. Então, cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui na frente comigo. Vem para cá. Deus está te vendo, saindo do teu lugar e vindo aqui para frente.
Eu estou olhando para você e Deus está te vendo através da minha pupila também. E a partir de hoje, você vai ser a menina do olho de Deus. Pastor, mas eu sou uma pessoa que todo mundo acha que não tem mais jeito. Não é o que Deus está vendo através do meu olho. Deus está vendo que tem jeito sim. Deus está vendo que o teu coração pode ser trabalhado. E tem mais gente chegando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus está vendo que você é uma pessoa pronta a obedecer. Essa é a virtude do homem de Deus e da mulher de Deus. Está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A graça sobre a tua vida é muito grande. Por isso, em nome de Jesus eu te falo. Jamais aceite qualquer acusação contra a tua vida. Jamais permita que alguém te rebaixe e diga que você não presta, e que você não vale nada, e que você é uma pessoa ruim. Jamais aceite isso. Deus olhou a tua vida. Deus viu o teu coração. Deus enxergou em você um coração pronto para ser trabalhado. Um coração disponível para ser trabalhado. E é isso que Deus quer. Um coração disposto a obedecer. Pode ser que a gente cometeu muitos erros. E quem não cometeu? Não é? Quantas coisas erradas não fizemos? Mas Deus olhou para o teu coração e Deus viu que o teu coração pode ser trabalhado. E você ouviu essa palavra e você disse, eu quero essa graça de Deus. Eu quero tudo que Deus preparou para mim em Jesus Cristo, eu quero. E você está aqui. E olha só, Deus está olhando para você. E você já chegou bem pertinho do olho de Deus. Porque eu falei que chegou a hora de você ser transportado de diante dos olhos de Deus para a menina do olho de Deus. Para dentro do olho de Deus. E você já chegou assim, ó, bem pertinho agora. Agora Jesus vai fazer esta obra de você e Deus se tornarem uma só pessoa. Amém? Você que está aqui na igreja, por algum motivo que eu não sei e também não interessa, você já foi de outra denominação, de outra igreja, ou mesmo da Paz e Vida, e acabou se afastando, acabou indo para longe, mas a graça de Deus nunca te abandonou. Você continuou recebendo a graça de Deus. E hoje a graça de Deus está operando em teu favor. E Jesus Cristo quer novamente te colocar na menina do olho de Deus. Você que está afastado, afastada, ou desviado, ou desviada, ou você que está sem igreja, não deixa Deus ficar olhando de longe, não. Não deixa Deus ficar vendo você só diante dele. Você vai entrar na retina de Deus. Você vai ser a pupila de Deus. Você vai fazer parte do olho de Deus. Então, em nome de Jesus, não fique longe, nem de longe. Saia do teu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Você está compreendendo, não está? Pode vir. Vai chegando aqui conosco. Chega bem perto do olho de Deus, que Jesus Cristo vai te colocar dentro da menina do olho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha. E quem mais está com vontade de vir, venha. Vai chegando. Vai vindo aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir para você se ajoelhar aqui diante do altar. E você que está ouvindo em casa pela rádio, ou no trabalho, ou no presídio, em qualquer lugar, e você quer entregar tua vida para Jesus, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então, se ajoelhe ao lado do rádio. E você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, não importa onde você esteja ouvindo, em que estrada ou que rua você está,
Não precisa nem parar o teu veículo. Simplesmente coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na sede nacional da Paz e Vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai, eu compreendi que a tua graça veio sobre mim e me colocou diante dos teus olhos. Agora, meu Pai, eu me aproximo dos teus olhos e me ajoelho diante de ti para declarar que eu olho agora para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, que faz com que esta graça se transforme em salvação e comunhão. Meu Pai querido, eu quero que o Senhor venha fazer morada dentro de mim. E eu quero também que a minha vida e o Senhor sejam uma só pessoa. E eu quero, meu Pai, que o Senhor, por Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo, me transporte para a menina do Teu olho, para guardar a minha vida e a minha fé, para me fazer ver, para me fazer enxergar e para poder também ser uma bênção para qualquer pessoa que eu olhar. Retira, Senhor, toda treva, toda escuridão da minha vida. Me faz agora uma lâmpada, me faz agora luz do mundo. Faça, meu Pai, os meus olhos serem bons, porque através de mim o Senhor vai ver muita gente que está precisando ser transportada para a Tua maravilhosa luz. Pai bendito, me recebe agora por Jesus Cristo, meu único Senhor, meu único Salvador, para sempre. Amém. Lembre-se sempre, você é o tesouro mais precioso de Deus. Compartilhe o amor divino compartilhando este vídeo. Deixe seu like para que mais pessoas possam sentir o abraço amoroso de Deus e se tornar a menina dos seus olhos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.